Se eu, por conta do uso da minha liberdade, eu entristeço um irmão, ou seja, pelo meu exemplo, eu o induzo a pecar, e aí ele a comer, e ele vai contra a sua consciência, porque me viu fazer isso, ele vai contra a consciência dele e faz, e ele se entristece porque a consciência dele vai dizer, você pecou, você não devia ter feito isso. Então isso é falta de amor, é falta de amor. O que deve me guiar não é o direito que eu tenho de comer o que eu quero, mas o que deve me guiar é a preocupação com o meu irmão mais fraco. Então, em determinados ambientes, eu deveria abrir mão disso, porque eu sei que se eu for usar a minha liberdade, eu vou estar induzindo alguma pessoa que não está preparada para desfrutar com alegria destas coisas boas que Deus deu para nós. E aí, por causa da minha comida, estou lendo aqui o final do verso 15, por causa da minha comida, ou do meu direito que eu tenho de comer o que eu quiser, eu faço perecer aquele por quem Cristo morreu. Perecer aqui não pode ser entendido no sentido absoluto de perdição, embora o verbo que é usado aqui é o verbo que usualmente é empregado pelos autores do Novo Testamento para se referir à perdição eterna. Porque então nós teríamos aqui uma contradição. Cristo morreu por alguém que vai se perder eternamente, não é? E nós sabemos, biblicamente, que isso não é verdade. Se Cristo morreu por uma pessoa e pagou os pecados daquela pessoa, aquela pessoa não será condenada eternamente. O seu pecado já foi pago e quitado na cruz do Calvário. Então nós temos que entender aqui o perder-se ou perecer no sentido de um dano espiritual grave. E realmente é o que acontece, não são poucas os irmãos fracos que nós encontramos que sofreram um grave dano espiritual por irmãos fortes que usaram a sua liberdade irresponsavelmente. Irresponsavelmente. E essas pessoas, seguindo o exemplo, imitando, acabaram se sentindo culpadas, desanimadas, e alguns até abandonam a igreja, abandonam o evangelho. Em outras palavras, você, ao usar errado a sua liberdade, você está indo na contramão do que Jesus Cristo está fazendo. Ele abriu mão da vida dele para salvar as pessoas. Você, ao reivindicar o seu direito de comer o que você quiser, beber o que você quiser, onde você quiser, e fazendo isso publicamente ou de qualquer maneira, em contextos que não deveria, você está fazendo ao contrário do que Jesus Cristo fez. Então, esse é o segundo motivo que Paulo dá aqui para que nós limitemos a nossa liberdade pelo amor cristão. O argumento é esse. Cristo morreu para salvar pecadores. Quando você abusa da sua liberdade, você está fazendo o contrário e está indo contra a obra de Cristo. Vamos agora para o segundo ponto dele. Esse foi o primeiro, que minha liberdade tem que ser controlada pelo amor. Eu não posso, em nome da liberdade, viver do jeito que eu quero. Eu sou livre, mas para servir a Deus e para servir aos irmãos. O segundo ponto, Paulo diz aí do verso 16 a 18, é que a gente deve cuidar que essa liberdade que a gente tem em Cristo e que Paulo concorda com ela, Paulo é um desses fortes, se sentia livre, mas nós não devemos dar motivo para que essa liberdade seja mal falada. No verso 16, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Em português, vituperado quer dizer mal falado, não é? Não sei que língua é essa que botaram aqui. Não seja, pois, vituperado, não é? É um português castiço, clássico, que ninguém entende, não é? Então quer dizer simplesmente mal falado. E aqui eu já recomendo a nova versão Almeida, que acaba de sair pela Sociedade Bíblica, onde todos esses vocábulos, né, que são do século passado, eles já foram atualizados, mantendo a mesma majestade e a mesma fidelidade na tradução. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquilo que você considera bom, que é aquelas coisas boas, que você se sente à vontade para usar por conta de Cristo, que isso não seja mal falado, que isso não seja motivo para que as pessoas falem mal de Cristo, da igreja e da sua obra. Não seja difamado isso que você considera bom, que não se torne motivo de maledicência,
Talvez Paulo esteja pensando aqui nos descrentes, olhando para a igreja e vendo a igreja dividida no meio, fracos e fortes, discutindo por conta de comida. Então os fortes insistindo em usar da sua liberdade, e então aquilo que para eles é uma coisa boa, acaba sendo motivo de maledicência. Aliás, é sempre assim que acontece quando nós começamos a brigar entre nós por picuinha na igreja, por detalhes, coisas que não são matéria de fé, que não são essenciais, e geralmente são as coisas pelas quais nós brigamos. O mundo vê isso aí e zomba de nós. E aquilo que nos é bom acaba sendo motivo de escárnio e de maledicência no mundo. Por isso Paulo diz, não seja vituperado, mal falado o bem de vocês. Que ninguém fale mal disso que é uma coisa boa por conta do testemunho errado de vocês. E ele dá duas razões para que nós tenhamos cuidado com isso. A primeira é que o reino de Deus é mais do que desfrutar a liberdade em Cristo para comer e beber como quisermos. Verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Qual era o problema daqueles irmãos? Eles estavam discutindo coisas periféricas. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, a essência do reino de Deus, o ponto do reino de Deus, ou aquilo que o reino de Deus não se limita ou não deve ser confundido com um conjunto de regrinhas e restrições sobre eu posso isso e não posso aquilo, especialmente se for sobre comida e bebida. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. É isso que vocês deveriam estar buscando, diz o apóstolo Paulo. Em vez de ficar discutindo a respeito dessas coisas aí, fazendo com que o bem de vocês seja vituperado, mal falado, foca no essencial e dá liberdade naquelas coisas que são matéria de consciência, para que as pessoas vivam conforme as convicções. Já que não é matéria de fé, em vez de ficarmos discutindo a respeito dessas questões. O segundo argumento dele é no verso 18. O primeiro foi que o reino de Deus não consiste nessas coisas, e o segundo é que aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que desse modo, ele se refere ao verso 17, aquela pessoa que serve a Cristo focando na justiça, paz e alegria no Espírito Santo, sem entrar nos debates infindáveis e irresolvíveis a respeito dessas questões, porque são questão de convicção e de consciência. Quem desse modo serve a Cristo é agradável a Deus, porque Deus se agrada da paz, da justiça e da alegria no Espírito Santo, e aprovado pelos homens. Os homens lá fora, não é? Os homens aqui, a humanidade em geral, vai aprovar esse tipo de coisa, mas eles vão vituperar o bem de vocês se vocês começam a brigar e insistir a respeito dessas coisas. Terceiro ponto do apóstolo Paulo aqui, continuando no capítulo 14, é que a liberdade cristã tem que ser limitada pelos interesses maiores do reino de Deus. Está aí do verso 19 até o verso 21. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar ou se ofender, ou se enfraquecer. Aqui o apóstolo Paulo dá 3 recomendações práticas para os irmãos. Ele já colocou a doutrina, está muito claro, os argumentos dele, os princípios, né, que devem orientar essa questão, e aqui ele tem 3 orientações práticas. A primeira é, procurem seguir a edificação, procurem seguir a paz e a edificação da igreja, no verso 19. É um probleminha aqui na tradução, assim, pois seguimos. Mas se você verificar, por exemplo, a NVI ou a nova versão atualizada e outras versões da Bíblia, tem sigamos. O seguimos está dizendo que nós já fazemos isso. O sigamos é uma ordem. O problema é que no manuscrito grego há uma variante, é a mudança de um W para um O. Algum escriba, na hora de fazer a cópia, em vez de fazer com o O, que é o ômicron, que é o presente aqui, ele botou um ômega, que dá um subjuntivo, né? Então, ficou essa confusão. E a Almeida seguiu aqui o seguimos, quando, na verdade, o contexto todo fala de uma exortação. Deveria ser preferida a variante que dá sigamos, como as outras traduções têm.
Então, nós vamos seguir o sigamos aqui, no verso 19. Assim, pois, aí vem a primeira orientação. Sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, é isso que a gente tem que procurar. Seguir é no sentido de procurar, perseguir, se esforçar, tomar o propósito, a decisão de buscar a paz na igreja e aquilo que edifica os irmãos, em vez de ficar em bate-boca interminável, discutindo com eles a respeito dessas questões. Segunda orientação prática, evite comer e beber, ou seja, usar da sua liberdade, quando isso vai causar destruição. Verso 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. A obra de Deus aqui é a vida da igreja, é a comunhão dos santos, é a união dos irmãos. Se você insiste em fazer determinadas coisas em nome da sua liberdade, sem pensar no amor fraterno e nos interesses do reino de Deus, você vai estar destruindo ou lutando, causando um dano grave à obra de Deus aqui nesse mundo. E de que maneira você faria isso? Verso 20. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Paulo repete isso. Mas, primeiro, é mal para o homem comer com escândalo. Comer com escândalo. O que é que significa? Você comer sendo motivo de tropeço para o seu irmão. Aí vem a terceira exortação, no verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, talvez a referência seja ao calendário judaico, que também faz parte da discussão, com que o teu irmão venha a tropeçar. Você está vendo que aí está em colchetes o final do versículo, ou se ofender ou se enfraquecer, porque essa frase aparece em alguns manuscritos antigos, mas em outros não. Então, os tradutores não têm certeza se é do original, por isso ele coloca entre parênteses. Você vê que se tirar o por, não vai fazer diferença, o sentido é absolutamente o mesmo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que é bom você não comer carne, nem beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa com que seu irmão venha a tropeçar. Carne nós já falamos. As restrições da lei de Moisés proibiam determinados animais, determinadas aves, frutos do mar e uma série de outras coisas. O animal tinha que ser morto degolado, sangue derramado, não podia ser morto de pancada, não podia ter sido dilacerado, uma série de regras. Então, Paulo diz, eu estou livre disso, estou convencido de que essas regras não se aplicam mais. Eu posso comer carne do jeito que eu quiser. Sobre o vinho, não é que era proibido, e não é proibido, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas lá, talvez, no contexto de Roma, conhecida pelos bacanais, que vem da palavra Baco, rei Baco, o deus Baco, o deus do vinho, onde o ambiente era onde o vinho estava muito relacionado aos festivais pagãos. Então, por isso Paulo tem essa recomendação aqui, né? O vinho em Roma, pensando especialmente no deus Baco, o deus do vinho, não era visto em determinados círculos, especialmente pela comunidade judaica, como alguma coisa que se podia desfrutar sem dificuldades. Então, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. Lembrando que o tropeçar aqui é você levá-lo a ir contra a sua própria consciência através do seu exemplo. São 3 orientações que Paulo dá aqui para que nós façamos com relação aos irmãos fracos. E agora, a última orientação. A liberdade cristã é uma questão de fé, verso 22 a 23. A fé que tu tens, está falando para os fortes, né? Tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. A liberdade para comer ou deixar de comer, beber ou deixar de beber, é resultado da fé em Cristo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Com relação aos fortes, ter fé significa você ter plena confiança de que aquilo que Cristo fez na cruz anulou a lei cerimonial e que você está livre daquelas restrições alimentares e do calendário judaico. E que, portanto, você pode desfrutar de todas as coisas boas que Deus fez. Então, é isso em que a fé dos fortes se baseava. E que, portanto, nada em si mesmo é impuro, todas as comidas são limpas. Mas, por outro lado, quando alguém tem dúvidas e come e bebe
ele tomou uma decisão temerária. Vamos imaginar. Você tem dúvida se comer sangue, uma galinha cabidela, você está na dúvida se pode ou não pode. E aí você resolve arriscar. E aí você come a galinha cabidela. Você pecou. Não porque a galinha em si seja pecado, porque Paulo acaba de dizer que tudo é limpo, mas é que você arriscou a possibilidade de fazer alguma coisa que pode ser que seja pecado, e você resolveu correr esse risco. Então, a sua atitude, porque você tem dúvida, se você come com dúvida, você está pecando. Não é porque a coisa em si é pecado, mas porque você arriscou. Então, o que é que você deveria fazer? Eu tenho dúvida, então não coma, meu irmão. Minha irmã, tenho dúvida, não beba, não faça. Porque, como diz aqui, o que não provém de fé é pecado. A vida cristã é guiada pela convicção a respeito das coisas de Deus. Se você não está seguro a respeito dessas coisas, não faça. Não faça. Porque se fizer, você está tomando uma posição de risco. E o fato de você arriscar, em si só, é pecado, porque não provém de fé. Mas duas consequências, então. A primeira, final do verso 22, a primeira no verso 22. A fé que você tem, tenha para você mesmo. Se você está tranquilo, se você está convencido que pode comer, então que isso seja uma coisa que você exerça em particular. Faça em particular. Paulo não está pedindo aqui para o forte desistir das suas convicções. Apenas está pedindo que ele seja cauteloso. Ele não exerça isso no ambiente em que ele pode trazer confusão ou que ele vai trazer algum tipo de dano espiritual. A fé que você tem, tenha entre você e Deus. E bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz é o homem que come com a consciência tranquila de que ele não está levando ninguém ao pecado por conta do seu exemplo. É isso que significa aqui. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele aprova. Ele aprova comer e também não se sente condenado, já que ele não está levando ninguém a perecer por conta do seu exemplo. A segunda consequência eu já falei no verso 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. O que é que nós podemos aprender desse texto complexo do apóstolo Paulo? São tantas aplicações que eu não sei nem de começar. Devia começar pela balinha de Cosme e Damião, né? Que todo mundo, é a primeira coisa que todo mundo pergunta, e é o que dá mais briga entre os crentes, né? Quando chega a época junina, se pode comer bala de Cosme e Damião, tal. Aí lá vem o Natal também, né? Aí vem um monte de coisa. A gente se passa o ano todo brigando, sempre vai ter motivo para a gente discutir sobre um monte de coisa. Bom, alguns pontos aqui eu creio que a gente pode colocar como oriundos extraídos do texto. O primeiro deles é que a nossa liberdade que temos em Cristo, e de fato nós temos liberdade em Cristo, ela não deve ser o princípio que nos guia. Mas o que deve nos guiar no relacionamento de uns com os outros é o amor que nós temos aos irmãos e os interesses do reino de Deus. Se você for guiado pelos seus direitos, tipo assim, eu sou livre em Cristo para comer o que eu quiser, onde quiser, para beber publicamente, de qualquer maneira, se for isso o que guia a sua vida, então é uma prova de que você está pensando que é forte, mas na verdade você é fraco. Você ainda não entendeu a liberdade cristã. Você não é livre para fazer o que você quer. Você é livre para agradar a Deus e agradar o próximo. Esse é um dos princípios que nós podemos extrair desse texto. Eu creio que está muito claro aqui. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que o reino de Deus ele não pode ser reduzido a coisas secundárias, como comida, bebida, calendário religioso, e tem um elenco grande de outras coisas pequenas que os cristãos gostam de eleger como sendo uma causa, e muitos são militantes dessas causas, trazendo confusão e perturbação na vida da igreja. O reino de Deus não pode ser reduzido a esse tipo de coisas, nem pelos que se sentem livres para utilizá-las, e nem pelos que têm dificuldade em comer determinadas comidas ou fazer determinadas coisas. Nós não podemos reduzir o reino a esse tipo de coisa. Terceiro,
Atitudes desastradas e carnais de irmãos que se sentem livres para desfrutar de tudo abertamente e sem preocupação com o testemunho e a consciência dos outros, acaba causando dano espiritual à igreja. O Senhor Jesus morreu para nos livrar da condenação e devemos evitar tudo que prejudique a obra salvadora dele aqui nesse mundo. É isso que você devia ter em mente. Você não quer carregar na sua consciência a responsabilidade de ter sido aquele que foi tropeço para um irmão fraco. Você não quer carregar esse peso na sua consciência. Então, cuidado como você exerce a sua liberdade. Quarta lição. Eu creio que, embora Paulo não esteja se dirigindo aos fracos diretamente aqui, mas eu creio que há uma lição aqui que nós podemos tirar. Os fracos, eles têm que ser respeitados. Os irmãos que têm escrúpulos, então, eles têm que ser respeitados. Mas nós não podemos deixar que os escrúpulos deles orientem a ética da igreja, porque senão a gente vai virar uma seita. Eu não posso comer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso vestir isso, tal. De repente, se a gente for deixar a ética da igreja ser guiada por irmãos fracos, nós vamos virar legalistas dentro da igreja. Então, esses irmãos fracos, eles têm que ser confrontados. Eles têm que ser levados ao amadurecimento. No mínimo, ao respeito àqueles que se sentem livres para fazer essas coisas que não são matéria de fé. Porque senão a gente vira seita. Não é a consciência do fraco que vai guiar a ética da igreja, mas a nossa liberdade em Cristo, ornada pelo amor, para não cairmos no erro de voltarmos ao judaísmo, de onde já saímos há 2000 anos atrás, e do catolicismo romano, onde saímos há 500 anos atrás com a reforma protestante. Termino então com uma palavra, em primeiro lugar, aqueles irmãos que são militantes de causas secundárias. Tem irmãos que gostam disso. Eles pegam um assunto que não é matéria de fé e fazem uma cruzada em cima daquilo, né? Briga por isso, vai para o Facebook, publica artigo, faz citações, cria grupo de discussão, entra lá no perfil de quem pensa contrário para poder discutir e tudo mais, faz uma verdadeira cruzada em cima dessas coisas que não edificam a igreja, não tem nada a ver com as questões principais. A minha palavra é para você nessa noite, se tem algum aqui ou me escutando pela internet. Pare em nome de Jesus. Você tem que buscar as coisas que edificam e trazem paz para a igreja e que sejam uma bênção na vida dos outros. Se você tem convicções a respeito dessas coisas, faz o que Paulo diz aqui, guarde para você. Guarde para você esse tipo de coisa, já que não é matéria de fé. E por último aqui, eu queria trazer uma palavrinha para todos aqueles que se sentem livres. A palavra eu já falei várias vezes, mas vou repetir. Exerça a sua liberdade. Afinal, Cristo nos libertou. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Nós somos, de todos os homens, os mais livres. Nós sabemos que a salvação não é por obras, não é pela guarda das obras da lei. Mas, por outro lado, nós somos escravos de todos, pelo amor. Exerça a sua liberdade temperada pelo amor, pela sabedoria e pelo testemunho. Porque você não quer na sua consciência a culpa de ter sido tropeço, escândalo na vida de outras pessoas e empecilho para a obra de Deus. Portanto, desfrutemos de todos os privilégios que Cristo nos dá, mas, acima de tudo, procuremos o bem da igreja, a glória de Cristo e o bem do nosso irmão. Amém?